Eu sou o missionário Joel Lima e este é o canal Filadélfia Genuína. Estamos estudando o quarto tópico dessa importante lição. Tem por título Palavras de Incentivo. Explique como o exemplo da vida de Abraão deve refletir em nossa própria vida, como crentes em Cristo. Quando ouvimos falar de Abraão, a primeira coisa que vem em mente é a fé que Abraão tinha no Senhor. E vem aquele pensamento que sabemos que Abraão foi justificado por Deus. E aí fica fé ou obras? As duas, irmãos. Devemos ter fé, mas devemos ter também obras. Então, o próprio Tiago diz que a fé sem as obras é morta. Gênesis 26:5 diz o seguinte: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Sabemos que Abraão é considerado o amigo de Deus. Em Tiago 2, 23 e 24 diz: e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e isto foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé, para que ele obtenha o que Abraão teve, né? Sendo justificado, ele precisa ter as duas coisas, as obras e a fé e as obras. Amém? Vamos ao segundo tópico. A pergunta B, aliás. Porque todos os que dão testemunho aos pagãos hoje podem se sentir encorajados pela forma como a palavra cita Raabe, a prostituta, como uma mulher a quem Deus justificou. Interessante, né, irmãos? Quando os espias foi lá em Jericó, ela escondeu 2 espias. E ali, quando vieram atrás dessas pessoas, ela encaminhou a pessoas, os guardas no caso, por outro caminho. E diz o seguinte, olha, Tiago 2:25: e de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e despediu, os guardas por outro caminho? Então, irmãos, estudamos na lição passada que Deus não faz a acepção de pessoas. E aqui está uma prova, irmãos. Ela creu em Deus e foi justificada pelas obras e pela fé. Vamos ler uma parte da nota.
todos os que, como Raabe, a cananeia, e Rute, a moabita, descem as costas à idolatria para adorarem o verdadeiro Deus, deveriam se unir ao seu povo escolhido. Então, queridos, nós precisamos justamente ter a fé em Deus, a fé do que vamos conseguir a salvação. Mas para isso devemos estar mostrando também as nossas boas obras de uma maneira em que o nome de Deus seja exaltado. Então, queridos, tenho certeza que seremos justificados. Eu e você. Que Deus nos abençoe. Amém.